Fala galera, beleza? Eu sou o Giovanni, este é o Cinema no Sofá e hoje vamos conhecer a história de Balerion, o maior e mais poderoso dragão que sobrevoou o Westeros e como ele levou os Targaryen ao trono de ferro. Vocês estão preparados? Então montem seus dragões, peguem a sua pipoca, se joga no sofá que começou mais um. O universo de Game of Thrones ele é muito extenso e no spin-off de A Casa do Dragão conhecemos um pouco mais desse mundo de guerras, disputa pelo poder e de dragões. E um dos dragões que mais chamaram a atenção é justamente ele, Balerion, que apesar de não estar mais vivo, ficou para a história. É o maior e mais poderoso dos dragões de todos os tempos e ainda foi a peça-chave para a conquista dos 7 reinos da família Targaryen. O Balerion. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que esse dragão era tão monstruoso. Para vocês terem uma ideia, o seu nome foi em homenagem a um deus da religião valeriana, e ele era visto pelas pessoas como um descendente dos deuses. O Balerion era descrito como o maior dragão que já tinha habitado esse mundo, e era dito que a sua sombra cobriu uma cidade inteira. O povo relata também que parecia que em um segundo o dia tinha virado noite quando ele sobrevoava. As suas escamas eram escuras como o fogo que ele soltava, os dentes longos e afiados como espadas, e a sua boca era tão grande que ele conseguia engolir um mamute inteiro. Cara, esse monstro de dragão, ele nasceu em Valíria. A Valíria. Rapaziada, há muitos anos antes de Game of Thrones e também antes de House of the Dragon, os Targaryens moravam em Valíria, uma importante cidade de Essos que é um continente ao leste de Westeros. Os governantes das cidades, eles eram os senhores dos dragões. Ali era o lar de 40 famílias nobres. E os Targaryen, para vocês terem uma ideia, eles eram uma família pequena entre eles, sem grande influência política na época. E as coisas elas começam a mudar quando a Daenerys Targaryen, filha de Aemir, o patriarca da família, teve um sonho que a cidade seria destruída. Então eles decidiram sair de lá e essa visão se concretizou, ficando conhecido então como a Perdição de Valíria. Os Targaryens eles viajaram e chegaram em Pedra do Dragão, uma ilha em Westeros, e lá eles se tornaram os governantes da região e mantiveram esse status por um século, sem se envolver na política do continente, que na época estava dividido inclusive em 7 reinos independentes. E durante essa fuga dos Targaryens de Valíria, eles levaram Balerion e mais 4 dragões para Dragonstone, e lá foi onde Balerion se desenvolveu e ficando cada vez mais forte, até virar um monstro, a maior arma já existente. Aegon, o Conquistador. As coisas começaram a mudar com o nascimento do Aegon Targaryen, descendente direto de Daenerys, que se tornou o Lorde da Pedra do Dragão antes dele completar os seus 30 anos. O Aegon ele era muito ambicioso, ele sempre queria mais. Então, ele decidiu enviar uma carta a todos os reinos de Westeros, declarando seu desejo de se juntar ao continente e governar todos. E é óbvio que no mundo de Game of Thrones, Casa do Dragão e o caramba, é claro que isso só poderia causar uma guerra. Mas, né, por que vocês acham que o Aegon tá tão confiante? Porra, o cara simplesmente voava com o Balerion, cara. E antes dele se tornar rei, ele foi às terras disputadas a pedido das cidades livres de Pentos e Tyrosh, que estavam em guerra com Volantes, e montado em Balerion, Aegon queimou uma frota de navios de guerra de Volantes, mostrando que as cidades estavam sob sua proteção. Mais ou menos aquele aviso, né, de quem manda nessa porra sou eu, o Aegon no caso. Eu não mando nem na minha casa, rapaziada. E foi montado em Balerion que Aegon derrotou os 6 reinos. E aí você me pergunta, mas e o 7º reino? Bom, o 7º era de Dorne, que mais tarde se uniu a eles por livre e espontânea pressão, se é que vocês me entendem, conquistando então os 7 reinos. E assim, ele se torna o rei soberano Aegon I, ou mais conhecido como Aegon o Conquistador. O Trono de Ferro. Mais tarde, após a sua conquista dos 7 reinos, o Aegon enfrentou as casas Multon e Darkling, que tentaram ali resistir ao domínio dos Targaryen, mas a gente sabe, contra um dragão eles não tinham chance nenhuma. Depois disso, o Aegon então ele atravessou a torrente da Água Negra para enfrentar o rei Harrenhal em Harrenhal, e ele ofereceu uma chance dele se render, mas o Harren se recusou, e esse foi um enorme erro. Mas por quê? Bom, depois disso, dele ter recusado, o Aegon e Balerion atacaram Harrenhal com tanta força que queimaram o castelo completamente, deixando ninguém vivo pra contar sequer uma historinha, rapaziada, nada. E é justamente por isso que a gente vê lá na Casa do Dragão, Harrenhal toda destruída. E durante a batalha no Campo de Fogo, Balerion ele foi usado apenas uma única vez. E foi nessa batalha que foi mostrado o poder dos 3 dragões principais dos Targaryen. Na época era o Balerion, Vhagar e o Meraxes. Vhagar e Meraxes eram montados por Visenya e Rhaenys, irmãs e esposas de Aegon o Conquistador. E durante esse mesmo dia, teve uma verdadeira chacina. 4.000 homens
homens foram queimados até a morte, sem dar nenhuma chance aos inimigos. E além disso, a Casa Garden de Campina foram eliminadas. No norte, que era o último ponto de conquista do Aegon I, o rei Torrhen Stark e seu exército espertos, que eles são mais ligeiros, se ajoelharam e ofereceram sua lealdade a Aegon, que aceitou e fez dos Starks lords e defensores do norte. Depois que a Guerra da Conquista terminou, uma canção foi criada dizendo que o fogo de Balerion fez o Trono de Ferro, derretendo e fundindo as espadas dos inimigos derrotados pelo rei. Então, o Aegon foi o primeiro a se sentar no Trono de Ferro de forma efetiva. E é importante deixar claro que o Aegon é até um pouco contraditório, mas ele não queria matar ninguém, né? Não queria, né? Esse, na verdade, não era e nunca foi o seu intuito, tá? Mas guerra é guerra, né? E como eles não deram escolha a Aegon, ele teve que usar a sua força para conseguir o que ele queria, né? Os fins justificam os meios, né? É mais ou menos isso. E só alguns se renderam para evitar a matança de suas casas. Os montadores de Balerion. Aegon Conquistador tinha 2 filhos e 2 esposas, que também eram as suas irmãs. O primogênito, rei Aenys Targaryen, foi com a sua irmã e esposa Rhaenys Targaryen, e o segundo filho foi com a sua irmã e esposa Visenya Targaryen, chamado Maegor, conhecido como o Cruel. Quando Aegon I morreu, Balerion ficou sem montador, e o sonho do Maegor era ser montador de Balerion. Então ele se aproveitou ali da oportunidade e reivindicou o Terror Negro, que era assim que ele era chamado também. Anos mais tarde, Balerion ele foi reivindicado pela princesa Aira Targaryen, e os dois desapareceram por 1 ano. O rei Jaehaerys Targaryen ofereceu uma recompensa para quem os encontrasse, mas ninguém conseguiu notícias, mesmo se tratando do maior dragão vivo, né? Pois é, como que ninguém viu aquele dragão gigante que virava dia e virava noite, né, rapaziada? Mas tá bom. Depois dessa jornada, a princesa e o Balerion voltaram para Porto Real, pousando ali no pátio da Fortaleza Vermelha, e a princesa estava doente e com o corpo cheio de marcas. E Balerion também estava machucado. O Septon Barth estava achando que, quando a princesa tentou reivindicar o dragão, Aira não teve um sucesso completo, vamos dizer assim. E então o Balerion levou ela para Valíria, onde ele nasceu, mostrando que ela precisaria se provar digna para ter ele como seu dragão. Não à toa, né, rapaziada? O dragão pensou assim na hora: quem você pensa que é? O rei Aegon? O Conquistador? Eu acho que não. E foi assim que as coisas aconteceram. Um salve pro Rodrigo Góes. O fim de Balerion. Logo depois, Balerion foi o primeiro dragão a ser abrigado no Fosso dos Dragões, onde foi mantido sob guarda constante para impedir que qualquer um se aproximasse, inclusive a princesa Aria. Eles achavam que ninguém mais seria capaz de montá-lo, então ele se aposentou. Ele pendurou as asinhas, né? Era sempre bem alimentado e também não voava mais. E depois de muitos anos sem um montador, o príncipe Viserys I subiu no dragão que já estava bem velhinho, dando um último fôlego a Balerion no fim de sua vida. O Terror Negro, o nosso monstro, morreu de velhice de forma tranquila, e depois da sua morte, Viserys nunca mais montou outro dragão. Os restos mortais de Balerion foram enterrados e seu crânio foi colocado em uma parede na sala do trono da Fortaleza Vermelha, ao lado de outros crânios de dragões dos antigos Targaryen. Porém, após a Guerra do Usurpador, o novo rei Robert I Baratheon ordenou que os crânios fossem removidos e guardados em um porão, como se fosse uma cripta. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam a história do Balerion? Como ele foi fundamental para a família Targaryen? Cara, esse dragão ele é incrível. Eu espero muito que um dia eles façam uma série, que a gente possa ver ele, o Terror Negro, né, em ação. Vocês gostariam disso também? E agora conta pra mim, vocês gostaram do vídeo? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, importantíssimo pra gente, vocês sabem disso. Compartilha com aquele amigo que curte o universo de Game of Thrones, que aqui tem muito mais. Se você ficou comigo até agora, obrigado por assistir, até a próxima, fui!